Bom dia a todas e todos. Bom dia aqui aos nossos convidados. Prazer recebê-los. Eu gostaria de começar este nosso webinar Covid-19, depois da recuperação, lembrando o seguinte: no Brasil, temos hoje mais de 500 mil de contaminados pelo novo coronavírus. Quase 32 mil pessoas mortas em decorrência da Covid-19. Entretanto, pouco mais de 200 de milhares de mulheres e homens de todas as idades conseguiram até o momento se recuperar de formas leves, na maioria dos casos, mas também de formas graves e gravíssimas do comprometimento de saúde provocado pela Covid-19, produzido pelo SARS-CoV-2. O que esses casos de recuperação ensinam sobre o vírus e a doença? Que indicações nós já temos sobre o grau de imunização que ter tido a doença confere a cada um? Que restrições de comportamento devem observar aqueles que se recuperaram da Covid-19 e os que convivem com eles? O que os pacientes recuperados podem oferecer aos que adoecem, além da alegria do retorno para as famílias e amigos? Podem oferecer, talvez, por exemplo, um tratamento eficaz. Ontem, notícia na coluna de Mônica Bergamo, na Folha de São Paulo, informava que 5 centros de pesquisa brasileiros estão envolvidos no teste já iniciado do uso de plasma convalescente em pacientes com Covid-19, obtido de pessoas curadas que desenvolveram anticorpos para a doença. O método foi testado em laboratório com sucesso e 9 estudos feitos na China, na Coreia do Sul e nos Estados Unidos observaram melhoras em pacientes de acordo com a nota. A pesquisa brasileira será a primeira feita com grupos de controle. 1/3 dos 120 pacientes incluídos recebe determinada dosagem, outro terço uma dosagem mais elevada e o último terço não recebe nada, o que permite comparação e um maior grau de certeza quanto aos efeitos do plasma. Quem realiza esses testes são o Hospital das Clínicas da USP, São Paulo, a USP de Ribeirão Preto, a Unicamp e os centros de pesquisa do Einstein e do Sírio. É uma notícia, entre outras, sobre aquilo que podem oferecer, a experiência que podem oferecer os recuperados. Mas vamos apresentar de forma muito sucinta nossos convidados desse 8º webinar, organizado pelo Ciência na Rua, em parceria com a Agência Bore, ambos projetos apoiados pelo Instituto Serrapilheiro, e Rede Covida, esta é uma iniciativa do SIDAX Fiocruz e Universidade Federal da Bahia. Então, nós temos aqui o professor Edécio Cunha Neto, médico imunologista, professor da Faculdade de Medicina da USP, pesquisador do Instituto do Coração. Ele é chefe do Laboratório de Imunologia Clínica e Alergia e vice-coordenador do Núcleo de Apoio à Pesquisa do Instituto de Investigação em Imunologia, um dos INCTs, Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia, da USP. Ele graduou-se na UNB, doutorou-se na Universidade de São Paulo, na USP, fez pós-doc nas universidades Harvard e Stanford, tem uma patente de vacina contra o HIV, concedida nos Estados Unidos e União Europeia e depositada no INPI. Margarete Dalcomo, que vocês têm visto bastante nas telas da TV desde que começou a pandemia, é médica pneumologista, pesquisadora da Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz e professora na pós-graduação da PUC do Rio de Janeiro. Graduou-se em medicina, especializou-se em pneumologia sanitária na Fiocruz, doutorou-se na mesma área na Unifesp. Tem conduzido muitos protocolos de pesquisa clínica e tratamento da tuberculose e outras micobacterioses. Criou o ambulatório do Centro de Referência Professor Hélio Fraga da Fiocruz e foi sua diretora de 2009 a 2012. Marcos Buqueride é professor e diretor do Instituto de Biociências da USP, criou e coordena o programa USP Cidades Globais no Instituto de Estudos Avançados da USP,
diretor do INCT do bioetanol, elucidou mecanismos fundamentais das respostas de plantas às mudanças climáticas e hoje, a par dos estudos de plantas brasileiras, bioenergia e mudanças climáticas, volta-se às ciências urbanas aplicadas, visando ao desenvolvimento de propostas de políticas públicas embasadas em conhecimento científico. Esses são os pesquisadores. Nossos jornalistas, nossos colegas aqui presentes são Maria Guimarães, jornalista de ciência da revista Pesquisa FAPESP desde 2006, foi repórter, editora assistente de ciência e hoje é editora online da revista. É bióloga, graduada pela USP e doutora em Biologia Integrativa pela Universidade da Califórnia, em Berkeley. Especializou-se em jornalismo científico no LabJOR da Unicamp, o Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo. Raíza Tourinho é jornalista de Ciência e Saúde, responsável pela comunicação do Centro de Integração de Dados e Conhecimentos para a Saúde, SIDAX Fiocruz, que é o nosso parceiro fundamental nesse webinar, e é uma das coordenadoras de comunicação da rede Covida, de pesquisadores e profissionais de comunicação, lançada em março para contribuir com esse esforço de comunicação e debate da pandemia da Covid-19. É graduada em jornalismo pela UFBA e mestra em comunicação, informação e saúde pela Fiocruz. Bom, eu sou Maria Lúcia Moura, jornalista de ciência, pesquisadora, criadora e diretora até 2014 da revista Pesquisa FAPESP, Maria trabalhou bastante comigo, e criadora e coordenadora do projeto Ciência na Rua, voltado à investigação e disseminação de novas formas de divulgação científica para jovens de 14 a 25 anos, em especial das camadas de baixa renda da população urbana brasileira. Eu sou graduada em jornalismo pela UFBA e mestra e doutora em comunicação pela UFRJ. Edécio, a palavra agora é toda sua. Prazer em ouvi-lo. Muito obrigado, Mariluz. Foi realmente um prazer receber esse convite e eu acho que a formação dessa mesa é muito interessante e vai dar uma abordagem bastante global a todos esses questionamentos que você levantou. Eu queria, então, abordar algumas das perguntas que você colocou no início, especificamente em relação à parte que está ligada a o que acontece com os indivíduos que tiveram uma boa recuperação, como é que a gente pode avaliar o grau de imunidade que eles tiveram após o episódio de infecção e, eventualmente, que restrições essas pessoas vão ter em função dessas condições do que a gente já conhece ao redor da biologia da doença, né? Em primeiro lugar, nós não sabemos tanta coisa assim sobre a biologia da doença. A doença que teve seus primeiros casos em novembro de 2019. Qualquer tipo de estudo que requeira mais tempo de seguimento do que esses 8 meses que aconteceram desde a identificação da doença, 6 meses desde a identificação do vírus como seu agente etiológico, não foi possível obter essa informação pelo tempo curto que nós dispusemos para estudar a doença, né? Isso afetou, por exemplo, a qualidade dos estudos clínicos, como você mesma mencionou, no caso dos estudos de uso de plasma de convalescentes. Agora vão ser feitos os primeiros estudos com grupos controle, que não receberam, que não vão receber tratamento para comparação, né? Estudos controlados com placebo em relação à eficácia de medicamentos também foram muito limitados. Agora, muito recentemente, foi publicado um estudo sobre o uso profilático da hidroxicloroquina em pessoas que tiveram contato com pessoas com Covid-19, e o que aconteceu foi esse primeiro estudo que foi feito com um grupo que recebeu placebo. Saiu agora no New England essa semana, e mostrou que não houve eficácia, né? Então, nós temos uma limitação. Uma pergunta importante que todos fazem a infecção, o episódio de infecção confere imunidade para novos episódios para aquela pessoa? Se confere imunidade, quanto tempo dura essa proteção que evita que a pessoa possa se reinfectar?
A informação real nós não temos ainda, como eu falei, pela limitação do tempo de observação. Então, o que nós temos de informação? Nós temos duas informações que podem nos ajudar a guiar a tentar responder essa pergunta com os dados que a gente tem hoje. Um já se sabe qual é a duração da imunidade conferida pela infecção por outros coronavírus, por coronavírus da família do SARS-CoV-2. Existem vários deles que são causadores de resfriado comum. E houve experimentos de inoculação experimental, quer dizer, você expunha uma pessoa à infecção por aquele vírus, e em tempos subsequentes tentava reinfectar esse paciente, essa pessoa, né? E o que aconteceu nesse estudo foi que se observou que 1 ano depois do contágio inicial, essa pessoa se reinfectava. Então, a imunidade que foi conferida pela primeira infecção, ela não durou 1 ano. Isso não significa, a gente não pode extrapolar imediatamente esse resultado para o SARS-CoV-2, mas isso pode sugerir, nos indicar que a imunidade seja transitória. Uma outra questão relacionada com a imunidade conferida pela infecção é o estudo de mediadores de proteção, que são os anticorpos ou proteínas do organismo que são fabricadas contra o vírus e que podem impedir a entrada do vírus em novas células, então podem controlar ou diminuir a infecção, ou uma nova infecção que porventura se estabeleça. Então, existem 2 tipos de teste imunológico que você pode fazer. Um é o teste mais simples e corriqueiro, por exemplo, a base do teste rápido que se usa para detectar IgM e IgG ou IgA, são anticorpos, tipos de anticorpos que nos informam se a pessoa teve contato com o patógeno, com o vírus. Quem que dá positivo nesse teste, isso já nos dá uma informação que ela teve pelo menos teve um contato, uma infecção com aquele vírus, com pelo menos 15 a 20 dias antes da data do teste positivo, né? Agora, a pergunta essas pessoas que têm essa resposta imune detectável, esse IgG e IgM positivos para o vírus, elas estão protegidas? Bom, o que a gente sabe hoje é que o tipo de anticorpo que mais protege é um anticorpo que a gente conhece como anticorpo neutralizante, ou seja, é um que é capaz de bloquear o vírus mesmo, né? E que o se observou foram resultados que foram divulgados inicialmente pelo grupo da UFRJ essa semana, isso saiu na mídia hoje, o grupo do Laboratório de Virologia Molecular, do Amilcar Tanuri, eles observaram que, com uma amostra de quase 1.000 pessoas, apenas 1/3 dos que tinham IgG positiva, aquele teste mais simples, apresentavam também anticorpos neutralizantes, aqueles que têm o potencial de conferir proteção. Então, a informação que a gente tem hoje é que, no caso do SARS-CoV-2, somente 1/3 das pessoas produz anticorpos neutralizantes, mesmo gerando uma resposta imune. Agora, nós não sabemos, no fim da linha, os anticorpos comuns não neutralizantes, eles também... Você tem só mais meio minuto. Nós não sabemos se os anticorpos não neutralizantes conferem proteção. Eles também podem conferir proteção. A gente só vai ter essa resposta real daqui a 1 ano, 1 ano e meio. Até lá, nós não podemos acreditar no passaporte imunológico, entre aspas, que foi ventilado por várias autoridades no mundo. Muito obrigada. Passo a palavra agora para a Margarete. Nosso tempo dos pesquisadores é de 7 minutos. Às vezes a gente estica um pouquinho, mas é 7 o limite máximo para a gente poder ter uma dinâmica legal e as pessoas poderem fazer perguntas depois. Obrigada, Décio. Com a palavra, Margarete. Obrigada.
Obrigada, Mariluz. Obrigada, estou muito honrada de estar aqui tão bem acompanhada por pessoas de tanto prestígio e respeito na comunidade científica, né? Sou uma espécie assim de aves rara, né? Como clínica, como pesquisadora clínica nesse meio, né? E os meus comentários eles dizem respeito exatamente ao acompanhamento que tenho feito bem de perto, Mariluz, e a minha experiência como pesquisadora clínica desde antes da epidemia chegar ao Brasil. Na minha primeira manifestação, que foi uma live que eu gravei num grupo de pneumologia, que na verdade viralizou muito, né, porque era um condensado da informação do grupo de médicos que assessorou o Ministério da Saúde no início do mês de março, no sentido de fazer recomendações naquele momento para a epidemia. E a verdade é que, assim, se nós fizermos um recuo histórico nesses 3 meses nos quais nós estamos convivendo com essa doença nova, eu diria assim que essa tsunami de conhecimento, né, que nós ainda, naquele momento, eu até usei essa metáfora, né, o mar estava recuando, agora a onda chegou. Então, nós temos um volume de informação que, se nós formos para o Medscape ou para os sites de informação, Mariluz, nós hoje temos mais de 30.000 papers publicados nesse período, que é uma coisa avassaladora. Nenhum de nós dá conta de estar. Décio fez menção a essa quantidade de informação é enorme. Então, qual é o momento que eu diria que nós estamos hoje, né? Quer dizer, hoje nós temos uma epidemia que no Brasil, por exemplo, né, falando especificamente do nosso país, né, nós temos 27 epidemias, né, porque o Brasil é extremamente diverso, a situação é extremamente diversa, tanto do ponto de vista epidemiológico, quanto do impacto social e humanitário do qual a doença se reveste, né? Nenhum de nós estávamos preparados para isso, nem Nova York estava, né? Quer dizer, o que nós estamos assistindo é a cidade mais rica e mais cosmopolita do mundo de joelhos diante dessa epidemia, com um número de mortes absolutamente incontrolável e, de uma certa maneira, medindo as devidas proporções, e eu coloco já isso como uma espécie assim, de saudável provocação para a nossa discussão, lá também a epidemia tem vetores de crescimento, exatamente como nós anunciamos, e não tinha nenhuma premonição nisso, tinha apenas o conhecimento social epidemiológico do que é o Brasil, a epidemia vai para as classes menos favorecidas. Então, nos Estados Unidos tem a concentração na população afro-americana e aqui essa tragédia humana que se dá nas comunidades das grandes cidades brasileiras, Rio de Janeiro, Salvador, Recife, Manaus, Fortaleza, etc. Né? Então, assim, essa dinâmica da doença hoje, né, nesse dia 4 de junho, nos coloca uma pergunta diante das medidas que nós temos visto serem tomadas pelas autoridades políticas e sanitárias, assim, quantas mortes o Brasil vai precisar ter ainda para que nós tenhamos aquilo que nós estamos dizendo há 3 meses, que é a necessidade de uma coordenação dessa epidemia homogênea, harmônica, minimamente harmônica, não necessariamente homogênea, mas harmônica entre todos os poderes e a ciência. O que nós temos visto é uma polarização que, a meu juízo, não é verdadeira, ela é falsa, porque ela se retroalimenta e o resultado é muito catastrófico entre o que nós dizemos como, digamos assim, como ciência, ou seja, baseado nas recomendações, não é recomendações da OMS, não é isso, é aquilo que a concentração de informação produzida até o momento nos deu. Então, perguntas como, hoje nós já temos um número enorme de recuperados no Brasil, quer dizer, 45% das pessoas estão recuperadas, né, 200 e tantas mil pessoas, e nós não temos ainda uma análise ou estudos de população, de natureza prospectiva, que possam nos responder como é que nós, os recuperados, eu faço parte dessa estatística, viu, Edécio? Porque eu negativei tem uma semana e estou muito bem, tenho muito anticorpo, estou muito feliz com o meu IgG de 34, fiquei muito orgulhosa dele, mas não sei se é neutralizante. Então, isso caberá aos meus colegas responder. Então, não sei nem se eu vou poder doar plasma, mas gostaria muito de fazê-lo. Mas a verdade é que, assim, nenhum de nós que passou por essa experiência, Marilúcia, eu sempre faço questão, tenho feito de dar esse depoimento,
não é fácil, porque, na verdade, o que nós temos hoje? Qual é o estado da arte, né? Temos uma doença para a qual não há tratamento, nenhum tratamento que tenha o mínimo de validação até o momento, a não ser para formas graves de doença, que são exatamente a transferência de plasma, que me parece bastante promissora, não é uma técnica nova, todos nós sabemos, isso foi usado na gripe espanhola 102 anos atrás, tem um paper publicado, é claro que com outros parâmetros de avaliação, né? A associação agora, que acaba de ser lançada tem alguns dias, né? Da união desses dois gigantes da indústria farmacêutica, Gilead e a Roche, que vão utilizar um anti-inflamatório biológico, que é o tocilizumab, que é um anti-interleucina 6, qual é o momento em que isso vai ser usado? Eu ainda não sei, porque não vi o trabalho desenhado com a metodologia, mas possivelmente será aquele interregno, quando passa da grande replicação viral para a fase inflamatória, e que vão usá-lo junto com o Remdesivir, que é um antiviral que nós já conhecemos, que até o momento tem sido utilizados isoladamente. Isso me parece alguma coisa promissora para os casos graves. Dos medicamentos usados de via oral, que nós temos visto, né, até agora, até esse momento, a nossa posição é muito... não tem nenhuma dessa radicalização, que eu também considero essa politização sobre o uso de medicamentos, seja hidroxi ou cloroquina, e uso de vermífugos, tudo isso, zinco, essa panaceia que tem sido falado, que eu considero desastrosa e acho muito triste que no Brasil nós estejamos vendo esses medicamentos serem colocados pateticamente, eu diria, em saquinhos e distribuídos sem nenhum controle para a nossa incauta e ingênua população, né, que está recebendo medicamentos que não têm nenhuma comprovação de sua eficácia, nem como profilaxia, como muito bem lembrou Edécio, e nem como tratamento efetivo de formas moderadas. Então, há outras questões que nós podemos voltar a discutir, Marilúcia, mas eu queria levantar essas questões iniciais para que nós possamos aprofundar no momento posterior das perguntas. Muito obrigada. Muito obrigada, Margarete. É verdade, você é uma recém-recuperada, então você, além de ser uma pesquisadora falando sobre o assunto, você fala por experiência própria também, de que é esse período da recuperação. Eu gostaria de passar a palavra, então, a Marcos Buqueride. Você tem 7 minutos, Buqueride, e vamos lá. Obrigado, Marilúcia. Eu queria cumprimentar os meus colegas. Realmente é um prazer e uma honra estar aqui presente com vocês, Edécio, Margarete, Maria Guimarães, Raíssa, e parabenizar a Marilúcia pelo Ciência na Rua, que tem feito uma série de lives super importantes para o coronavírus. Eu, como os meus colegas são médicos, eu sou biólogo, então eu vou fazer um ponto de vista para tentar complementar, né? A primeira coisa é o seguinte: o vírus, o coronavírus, assim como outros coronavírus, que o grupo é chamado de coronaviridae, né? Esses vírus, para que eles entrem dentro da célula, eles precisam que a célula tenha um receptor, né? Ou tenha um conjunto de receptores. Então, nós já aprendemos algumas coisas sobre isso dos outros coronavírus e estamos aprendendo agora que existe um conjunto de genes que está relacionado a produzir receptores. Então, é uma espécie de chave e fechadura, né? O vírus, quando chega aquelas espículas, né, aqueles espinhinhos que ele tem uma proteína chamada proteína S, que quando chega na porta da célula, na membrana, vai reconhecer a fechadura e o vírus vai entrar mais facilmente ou menos facilmente. Por isso, tudo que eu estou falando ainda é hipotético, como os meus colegas falaram, nós estamos aprendendo muitas coisas. O que já tem sido visto é que existe uma componente genética relacionada, parece existir, né, uma componente genética relacionada às diferentes etnias. Então, por exemplo, na Inglaterra, foi visto que nos habitantes ingleses, pessoas de origem negra, lá na Inglaterra, parecem ser infectados mais e ter também uma mortalidade maior. Eu fiz um levantamento de um trabalho que está saindo agora na revista Ambiente e Sociedade,
onde eu levantei 56 países e olhei esses países de vários ângulos diferentes e acabei vendo que os asiáticos parecem se infectar bem menos do que os caucasianos. Caucasianos são aquelas pessoas que vivem na Europa. Então, a Europa teve um nível de infecção muito mais alta. A América Latina e a África, a coisa ainda está em andamento, então a gente não pode dizer, mas como na Ásia, em muitos casos, já passou, a gente vê que realmente o nível de infecção é baixo, e isso independe da testagem, porque nenhum país, eu levantei toda a testagem, fiz a correlação de 56 países, nenhum país atingiu um nível de testagem suficiente para a gente poder saber realmente o quanto tem de gente na população infectada. Alguns têm bastante testagem, outros têm pouca testagem, mas eu estou fazendo uma análise do percentual de pessoas que foi infectada. Não há nenhuma correlação, pelos dados que eu vi, entre o tamanho da população nesses 56 países e o nível de infecção, e não há nenhuma correlação entre a densidade populacional desses países e as infecções. Mas há essa questão que pode ser, então, que a gente tenha uma componente genética. E essa componente genética, quando a gente olha agora a pandemia como um todo, os infectados como um todo, eu vou aqui, para fins didáticos, separar em 4 grupos. Então, existem os assintomáticos, aquelas pessoas que nem sabem que pegaram coronavírus. Existem pessoas que pegaram coronavírus, como a professora Margarete, e tiveram, acredito que a professora Margarete não precisou ir ao hospital, né? Ela se curou dentro de casa, né? Precisou ir, sim. Então tem gente que não precisa ir ao hospital, e que são os casos que se parece com uma gripe, e tem gente que teve o caso muito forte e precisa ir para o hospital, e tem gente que tem um caso fortíssimo, que a reação imunológica é tão forte que apaga o próprio sistema imunológico e a pessoa pode morrer. Então, essas pessoas talvez tenham genéticas diferentes. Então, essa é a visão olhando do ponto de vista biológico da genética. Mas existe, se a gente for pensar na probabilidade da gente ser infectado ou de morrer da Covid-19, existe um monte de outros fatores que estão relacionados com o isolamento social, se você estava no lugar onde teve lockdown ou não, se você usa máscara ou não, ou se você usa os equipamentos de proteção individual ou não, para onde você vai, aonde você mora, etc. Nós também estamos terminando um estudo agora que nós examinamos a cidade de São Paulo, e uma coisa que nós vimos é que nas regiões onde a estrutura da cidade é deficiente, no sentido de ter menos fornecimento de água, menos saneamento básico, ter habitações subnormais, que moram muitas pessoas juntas, etc., elas tiveram um número maior de mortes por caso. Apesar, quando nós olhamos lá para o dia 20, nós fizemos a análise, quando nós olhamos, acho que foi dia 21, não, dia 23 nesse caso, nós vimos que tem um número de casos muito maior nas zonas que têm um maior nível de educação e um maior nível de renda, mas tem menos mortes. Então, as pessoas estão morrendo também por outros motivos que estão relacionados com a etnia. Então é um sistema complexo, tudo isso. E para a gente saber se a gente vai pegar coronavírus ou não, e saber se você vai se infectar ou não, tudo depende de um histórico muito grande, de onde você está e com quem você interagiu, etc. Se nós olharmos os números agora, em termos de probabilidades, a cidade de São Paulo, eu vou focar na cidade de São Paulo, que é um exemplo aqui para nós, né? A gente tem 12,2 milhões de habitantes na cidade de São Paulo. E você hoje, tem 2 minutos. Dia 2, desculpe. Oi? 2 minutos. Já estou terminando. No dia 2, nós tivemos 69 mil casos em São Paulo, com 4.300 óbitos. Tá? Isso, então, se a gente pegar 12,2 milhões e fizéssemos só uma probabilidade simples, não é simples, como eu acabei de explicar, porque depende do histórico, mas a probabilidade de a gente se contaminar seria 0,5% ou 0,6%. Tá? E a probabilidade de morrer, os óbitos, são 6,2%. Então, se você entrar, por exemplo, no supermercado e aquele supermercado tiver 200 pessoas, tá? Qual é a probabilidade de que haja um infectado ali, nesse meio? Uma pessoa ali estaria infectada. Qual é a probabilidade daquela pessoa morrer de coronavírus? Tá? É 0,6% daquela uma pessoa. Então, a probabilidade de ela morrer vai ser bastante baixa. Né? Então, os recuperados vão ser super importantes. Então, para terminar, por quê? Porque quanto mais recuperados estiverem na população,
mais essas probabilidades que eu acabei de falar vão diminuir. E, com isso, a probabilidade de você pegar o coronavírus vai diminuir bastante. E vai, então, o uso, essa probabilidade de você pegar, se você usar o EPI, se você tiver o isolamento social correto, o distanciamento físico correto, você vai conseguir diminuir bastante se no teu ambiente tiverem pessoas que estão imunizadas, mas essa imunização, como o professor Edésio colocou, a professora Margarete, a gente ainda vai precisar entender. Mas é muito importante, a minha visão é que é muito, muito importante agora que a gente acompanhe e comece a considerar nessas contas todas também o número de recuperados e acompanhar isso que o professor Edésio e a professora Margarete levantaram. Saber quanto tempo isso dura, né? O sistema imunológico tem uma memória, parece que as pessoas que pegam os casos mais leves, o anticorpo pode desaparecer mais rápido, talvez seja isso, a gente não sabe, mas vai ser muito, muito importante a gente acompanhar isso. É fascinante para um cientista, apesar de todos esses problemas, a gente vê 30 mil papers sendo publicados em 2 meses, né, professora Margarete? É assustador, mas, ao mesmo tempo, é absolutamente fascinante o potencial que nós temos na ciência, no mundo e no Brasil, hoje em dia. Então, agradeço, Mariluz, e esse é meu ponto para a discussão. Muito obrigada, meu querido, muito interessante. Eu vou passar para a Maria Guimarães. E, olha, Maria, os jornalistas são menos privilegiados aqui, então o tempo máximo são 5 minutos. Não, nem quero falar muito mesmo. Marilúcia, eu vou falar um pouco sobre o que a gente tem feito na revista Pesquisa FAPESP, e depois é que eu faço perguntas para eles, né? Não, você, no final dessa sua fala, você já deixa uma pergunta, uma primeira pergunta para o grupo, para os pesquisadores. Tá bom. Eu vou falar um pouco assim, da minha percepção pessoal, né? A gente não tem sei lá, algo oficial da revista sobre como isso está sendo tratado, inclusive, principalmente nesse caso, porque a gente tratou pouco ainda de recuperados, né, na nossa cobertura jornalística, porque desde que começou a epidemia, na pesquisa FAPESP, a gente vem sempre detectando quais são os temas mais prementes, e a gente está numa produção muito grande. Eu, como editora do site, eu estou menos produzindo reportagens, estou um pouco, mas estou menos produzindo reportagens do que coordenando tudo que entra no site, porque isso proporciona, ao mesmo tempo em que, né, a ciência está produzindo esses milhares e milhares de artigos, a gente, na revista, inverteu a nossa produção. A gente sempre teve a revista impressa como o carro-chefe, e sempre com coisas a mais entrando no site, além de todo o conteúdo da revista impressa, mas a gente, agora, todos os dias tem coisa entrando no site sobre coronavírus, e isso depois vai ou não para a revista impressa, porque a urgência das coisas mudou muito. Agora, como né, os pesquisadores falaram já antes, a gente teve pouco tempo para saber sobre os recuperados, né? O quanto eles se recuperaram, o que significa essa recuperação, se isso vai gerar imunidade. Então, isso é uma coisa que ainda está no ar, e a gente, né, eu estou sempre de olho, tentando ver o que está acontecendo, e ainda, né, tem poucas respostas ainda, né? Então, e a gente vê muito essa coisa de, né, o Edésio falou, a coisa do passaporte imunológico, acho que fica uma confusão bastante grande, né, sobre, a gente vê pesquisas sendo feitas, epidemiológicas, em que se tenta levantar, então, qual proporção da população em diferentes lugares tem anticorpos, né? O que significa esses anticorpos? Aí eu já entro em perguntas que eu deixo, né? O que significa esses anticorpos? A gente não sabe o que significa em termos de imunidade, no curto ou no longo prazo. A gente não sabe o quanto isso significa que as pessoas podem voltar a trabalhar. A gente sabe que isso significa uma certa medida de quantas pessoas pegaram a doença, mas isso até que ponto ainda também é um pouco incerto, né? Então, acho que assim, a gente pensar nos recuperados tem esses dois lados muito importantes, né? Até que ponto a gente considerar os recuperados
diz alguma coisa sobre o que pode voltar a acontecer nas cidades, o que diz alguma coisa sobre como a doença funciona e a nossa imunidade, e como você pode desenvolver medicamentos ou vacinas, né? Tem uma iniciativa muito grande, né? O Edésio, principalmente, está envolvido com isso de se, né, usar os anticorpos das pessoas para, né, como a Margarete falou, né, pessoas doam plasma, se tiram os anticorpos, e até que ponto isso vai poder gerar medicamentos? A gente não sabe muito bem como esses anticorpos estão agindo e quais anticorpos estão agindo contra a doença, como é que isso vai dar origem a medicamentos ou não. A gente tem essa incerteza toda e os três deixaram isso bem claro, né? No caso da Margarete, tem a coisa de, né, conhecer a doença, e já se está construindo um tanto o conhecimento sobre como o vírus age no organismo, e vão sempre surgindo surpresas, né? Ações novas, sintomas novos, mas eu estava lendo ontem uma entrevista, né, a própria Margarete optou, né, fez opções de tratamento para ela mesma, conforme o que ela sabe como a doença funciona. E não, né, eu vejo que até não só tem essa politização e essa discussão toda sobre diferentes tipos de medicamentos, mas os próprios médicos, muitas vezes, sem saber como a doença funciona, vão testando medicações diferentes e uma em cima da outra. E isso, cada vez, eu acho, agora vai diminuindo e vai se direcionando mais, né? Como é que se age contra a doença. E um pouco em cima do que o Buqueride falou, mas também saindo um pouco, né, tem a outra ponta, que é como é que você considera, né? Você considera os recuperados, então faz essas contas todas, das probabilidades de se infectar e tal, mas eu sei que no trabalho do Buqueride ele não falou sobre isso, mas tem muito, o Buqueride trata muito de tratar redes, né, de como umas coisas afetam as outras, e quais são os efeitos importantes, e como você pode usar isso. É uma técnica que você pode usar para entender como a transmissão se dá, quem que você vai encontrar no supermercado, e quais são as probabilidades e tal, e você pode mudar a escala disso para pensar o planejamento urbano, né, e nesse caso pensando epidemiologicamente, quer dizer, até que ponto você permite movimentação num ponto da cidade e segura no outro, conforme esses dados que vocês têm. Eu queria saber também mais se o Buqueride tem pensado sobre esse tipo de estratégia e como isso poderia ser aplicado com o que a gente tem agora. Ok, Maria. Desculpem, muito obrigada. Eu vou passar para a Raíza, que deve ter alguma coisa a contar sobre como que a rede Covida da Federal da Bahia e Sidax Fiocruz tem observado os estudos nesse âmbito dos recuperados, que ainda não são muitos, né? Raíza, pode falar. A palavra é sua e não esqueça de deixar uma questão para os nossos pesquisadores. Primeiramente, eu queria agradecer o convite, dizer que é uma honra estar do lado de cá da mesa, né? Que eu estou sempre ali nos bastidores, mas agora estou do lado de cá e com pesquisadores e colegas tão prestigiados. Realmente uma honra estar aqui. Na rede Covida, na verdade, eu acho que essa é a mesa até então que tem mais questões em aberto, né? A gente só tem aí 6 meses que tem certeza, né, que o vírus está circulando entre a espécie humana. Então, realmente, os recuperados vamos dizer assim, um estágio posterior. Primeiro, está se tentando ainda entender o que é a Covid, né, para depois entender quais as respostas dos próprios recuperados e as sequelas que isso pode deixar. Então, a rede, nesse sentido,
né? A Rede Covida, para quem não conhece, é realmente uma iniciativa nova que surgiu em resposta à pandemia, e tem a união, né? A gente tem hoje cerca de 180 profissionais, grande parte pesquisadores, construindo, monitorando o conhecimento sobre a Covid e sintetizando isso para a gente disseminar informação confiável. Então, a união de pesquisadores e comunicadores para disseminar essas informações científicas com qualidade para a população em geral. E dentro da rede, a gente tem muito pouco ainda sobre os recuperados, mas tem algumas pesquisas em andamento, né? Uma delas é para tentar entender quais são as sequelas, especialmente as sequelas cardiovasculares, né, que a doença pode deixar nos recuperados. E ainda não tem nada confirmado, enfim, mas os pesquisadores estão olhando essa questão. E também estamos com um projeto no Conselho Nacional de Ética de Pesquisa para avaliar os recuperados, que é justamente para tentar entender as características e a duração da resposta imune, né, liderados pelo professor Barral. Também tem esse grupo que está estudando isso. A gente já publicou uma nota técnica falando dos tratamentos como plasma convalescente, o que é que se sabe até hoje, né, o estado atual do conhecimento em relação a isso. E é mais ou menos nessa questão que a Rede Covida está atuando no momento. Uma coisa que me chama muita atenção em relação a isso dos recuperados, aqui a gente já tem várias perguntas, eu vou colocar mais uma questão na mesa, que é o impacto psicológico da doença, né? A gente sabe que tem aliás, a gente nem sabe, na verdade, quais são as sequelas ainda que a doença pode deixar. Já se tem relatos de que pode deixar, pode ter impactos no próprio sistema respiratório, né, dificuldades respiratórias, respiração irregular, fraqueza corporal, com baixa tolerância ao esforço físico e tosse persistente. Já existem alguns relatos na literatura científica em relação a isso. E em relação à saúde mental, a gente sabe que no próprio período da doença, as pessoas, né, isoladas podem desenvolver, tem todo o estigma da comunidade ali ao redor, pode ter, né, aqui na Bahia mesmo, no interior, tem relatos até de toda a comunidade isolar a pessoa que foi positivada, né, com Covid, teve até um incidente muito triste, assim, de incendiarem mesmo um local de tratamento dos infectados. E, enfim, existe todo o impacto psicológico da pessoa durante a doença. Né? No caso, então, de internações mais longas, de UTI, que já tem relatos até de idosos que ficaram 60 dias hospitalizados, né? Você tem as sequelas físicas, perda de massa muscular, etc., dificuldade de locomoção, e tem ainda as sequelas psicológicas dessa internação prolongada também, né? De você estar com a doença ali que pode levar à morte. Então, a minha pergunta é nesse sentido, né? O que é que se sabe realmente até hoje sobre essas sequelas e qual o impacto psicológico que a doença pode deixar nesses recuperados para além, né? O depois. Muito obrigada, Raíza. Muito bom. Eu vou também deixar uma pergunta para os pesquisadores, antes de já ler aqui algumas perguntas que chegaram do público. Nós vamos fazer assim, deixa eu pensar como é. Vamos primeiro responder as questões que foram postas pela Maria e pela Raíza, e a que eu mesma vou pôr, e em seguida eu passo 3 perguntas do público. Mas eu queria aproveitar aqui só para dizer que no webinar do dia 30 de abril, estava participando o professor Muniz Sodré, da comunicação da UFRJ. E ele saiu do webinar, foi fazer... Quando ele terminou, à tarde do dia 30 mesmo, ele foi fazer exames e ele foi internado logo. E ele, desde o dia 1º, ele passou 20 dias praticamente dentro da UTI, continua na semi-UTI, agora, na semi-intensiva. Teve momentos muito dramáticos, né, muito difíceis,
porque, enfim, era um quadro, era daqueles quadros graves, mas ele está em recuperação, já está muito, mas muito melhor, quase saindo pronto para ir para casa, e a expectativa é que entre esse fim de semana e a outro ele tenha realmente alta. Foi um choque para a gente, ele saiu praticamente do webinar para o hospital, né? Mas eu queria... a pergunta que eu queria deixar tem ligação com o que Buqueride levantou da componente genética. Eu queria fazer uma provocação sobre o seguinte: o fato de ter uma população afrodescendente muito mais afetada não está mais ligada a comorbidades que são mais comuns nessa população e também há uma relação muito estreita entre condições de precarização da vida, da moradia, etc., e a população negra. E porque eu penso, por exemplo, na questão da hipertensão, né? Você tem uma ocorrência de hipertensão muito mais severa na população negra do que na população branca. Então, eu pergunto, o que eu deixo de pergunta é se a ideia de uma questão genética não oculta um pouco o que seriam, na verdade, questões socioeconômicas que tornam essa população extremamente mais vulnerável. Então, vamos fazer uma rodada assim agora. Vamos falar primeiro. Vamos fazer a mesma coisa de novo. O Edécio, Margarete e depois Buqueride. E como tem muitas perguntas do público, eu vou pedir que vocês sejam assim o mais sucintos, respondam o mais sucintamente possível. Aproveito também aqui para dar bom dia ao professor Hernan Chaimovitch, que mandou um bom dia simpático aqui para o webinar. Edécio, você está sem microfone. Pronto. Então, eu acho que as perguntas que foram colocadas até agora vão ser melhor respondidas pelos outros participantes desse webinar. Vou começar da parte de perguntas médicas, né? A doutora Margarete talvez possa dar algumas respostas melhores do que eu. Margarete, quer começar? Desculpa. A quais perguntas ele está se referindo? A essas que a gente está lendo aqui ou as que vocês colocaram previamente, a Maria, etc., né? Primeiro as que foram colocadas. Eu acho que, assim, nós não sabemos responder, né? A questão dos anticorpos neutralizantes, né? Eu tenho, por exemplo, eu dei o exemplo, né? Eu saí com uma taxa de IgG muito alta no 16º dia de evolução, né? Continuo mantendo, e eu não sei se eu estou exatamente, não só se essa taxa significa que eu tenho anticorpo neutralizante, né? Eu nunca vi até uma taxa tão alta, né? A minha etnicidade é europeia, né? Porque eu sou descendente de italiano, né? Sou dos 4 costados, assim, né? Então, eu não sei, quer dizer, acho muito interessante essa questão que o Buqueride coloca, mas eu partiria um pouco para a linha que você colocou, Marilúcia, exatamente porque não é uma coincidência, né? Isso não existe acaso nisso, né? Mas assim, nós temos tanto na população norte-americana, quanto na população do Reino Unido, quanto na população brasileira, que são totalmente diferentes do ponto de vista geográfico, uma migração tanto da morbidade quanto da mortalidade para essa população etnicamente negra, né? Porque ela é mais pobre, porque ela está em condições de vida, né? Muito desfavoráveis, porque vive e convive com saneamento muito ruim, etc. Então, assim, eu não saberia responder do ponto de vista imunológico a essa pergunta e faria considerações, digamos assim, muito realistas sobre essa questão da etnicidade a qual o Buqueride se referiu.
né? Assim, no Rio de Janeiro, por exemplo, né, quando nós dissemos há 3 meses atrás, né, de que a epidemia eclodiria no nosso meio muito pesada e que ela criaria vetores de disseminação, quer dizer, como ela chegou trazida pela classe média alta, né, e a mortalidade se concentrou nesse grupo de população, hoje o que acontece? Nós temos um marcador que não é só operacional, nós temos um marcador que significa alguma coisa do ponto de vista social também. Quer dizer, nós temos uma redução da taxa de ocupação de leito de terapia intensiva acima de 50% na rede privada e conveniada. Isso não se replica na rede pública, ao contrário, na rede pública nós ainda temos fila de pacientes para serem internados em leito de terapia intensiva. Então, isso significa que quem está adoecendo é exatamente, independentemente aí de etnicidade, mas são as camadas menos favorecidas. Quer dizer, o que está acontecendo hoje, né? Eu concluiria de novo colocando uma questão para reflexão de todos. Quer dizer, nós, inclusive, né, eu dou a mão à palmatória, porque eu também disse isso no início, né, de que as pessoas não deveriam sobrecarregar o serviço de saúde, procurar o serviço nos seus primeiros sintomas, e sim quando elas tivessem febre alta e falta de ar, e isso não está certo, isso está errado. Hoje eu estou convencida de que nós temos que ter condutas diferentes, as pessoas sim têm que procurar a rede básica de saúde, o SUS tem que estar preparado e em condições de dar essa resposta, e deverá haver a chamada, o que eu batizaria, digamos assim, de internação social, ou seja, aquela pessoa que não tem condição de cumprir um distanciamento social adequado na sua residência, independentemente de ter um quadro de moderada gravidade, deveria receber cuidados, até porque, né, eu lhes digo com muita digamos, franqueza, né, essa doença não é simples, né? O grau de fraqueza, de perda de autonomia que nós sentimos é enorme, mesmo nós que somos privilegiados, que temos condições. Assim, eu passei 16 dias sozinha dentro de um apartamento, tendo. E eu lhes digo que segurar um copo com as 2 mãos ou ajudar um garfo vir à boca usando uma segunda mão não é um comportamento normal a nós. Então, isso significa perda de autonomia. E uma pessoa mais desvalida não terá, primeiro, o mesmo nível de conhecimento, de saber que isso pode passar, e 2, ainda colocaria mais, a doença não melhora com o passar dos dias. A doença sai da parte virêmica pesada dos primeiros dias e entra na fase inflamatória. Então, o 7º dia, o 8º dia, são os dias em que nós dormimos com medo de acordar com falta de ar, porque nós sabemos que temos que atravessar aquele rubicão, digamos assim, da fase inflamatória. Isso gera muito medo, gera medo em nós, médicos. Quantas vezes na madrugada eu acordei para botar o oxímetro para saber se ele estava abaixo de 95 e eu ia precisar ligar para o hospital. Então, assim, são coisas que, então, hoje eu estou convencida de que a rede do SUS tem que estar preparada e todas as medidas sanitárias para cuidar precocemente das pessoas que sejam sintomáticas, com o agravante, Mariluz, de que nós estamos no período de sazonalidade das demais viroses. Então, hoje, nesse momento, nós temos adenovírus, temos rinovírus, temos vírus influenza, sincicial respiratório, tudo circulando porque está no momento. Então, assim, é preciso que nós olhemos para essas pessoas de uma maneira diferente e mais cuidadosa. Queride? Oi, Mariluce, vou tentar responder objetivamente e rapidamente. Primeiro, a Maria. Sim, estamos usando o BioNetStat, o nosso software, para olhar na forma de redes. Isso que eu mencionei, que a gente viu, nós estamos olhando a estrutura da cidade, não é dividido por regiões administrativas, como a gente normalmente faz, político-administrativas, mas sim olhando a estrutura mesmo da cidade. E a gente trabalha com a ideia, isso que a Maria levantou. Eu sou biólogo de sistemas, então nós trabalhamos com a ideia de que nada é unifatorial, e principalmente um fator como esse, ele é multifatorial, o que responde, em parte, à pergunta
que a Mariluce deixou. Quer dizer, é claro, tem os componentes sociais e genéticos e psicológicos, todos eles competem, né? E são esses, a combinação dos fatores vai depender da pessoa, né? Quanto às sequelas, o que eu tenho lido, principalmente na Inglaterra, que o pessoal está seguindo isso, a Inglaterra já está preocupada porque as pessoas que tiveram casos muito severos, elas estão apresentando alterações no fígado, alterações dos rins, além das alterações do pulmão, que aparentemente, segundo eles, podem ser condições permanentes, em que essas pessoas vão ter que continuar a ser tratadas, talvez até para o resto da vida, das sequelas que o vírus deixa, isso nos casos mais extremos, né? Então, essas sequelas, elas são super importantes no sentido também de que isso nós teremos que investir dinheiro, nós teremos que ter, aqui no nosso caso, o SUS trabalhando também com essas pessoas e vamos ter problema dessas pessoas não conseguirem trabalhar e ter problemas para frente. Sobre os impactos psicológicos, eu não vou falar exatamente do impacto psicológico, porque eu não sou psicólogo, mas nós estamos fazendo aqui um trabalho liderado pela professora Regina Marcos, do qual também faço parte. A professora Regina, ela trabalha com uma substância chamada melatonina, né? Que é uma substância que controla o organismo como um todo. É um hormônio que é feito lá na glândula pineal, que fica aqui bem no centro da nossa cabeça, e isso exerce um controle geral do estado da pessoa. Então, se você dorme bem, se você tem pouco estresse, né, a melatonina é super importante nisso. Não dá para explicar os detalhes aqui. Mas o que a gente descobriu? A professora Regina, ela tem um sistema chamado MEL Index, o índice de melatonina. São 415 genes que estão relacionados com a ação dessa substância, né? E o que nós descobrimos é que esses 415 genes, eles parecem muito com os 415 genes que são alterados pelo coronavírus. Olhando, por enquanto, só do ponto de vista da bioinformática. Nesse momento, nós estamos fazendo os experimentos, junto com o Instituto de Ciências Biomédicas, para ver o efeito da melatonina sobre as células e ver se isso interfere em alguma coisa. Então, o estresse que as pessoas estão tendo, né? Essa condição estressante que as pessoas estão passando por causa do isolamento social, etc., podem estar causando problemas com esse equilíbrio dado pela melatonina. Então, isso é uma investigação que nós estamos fazendo e pode ser importante. Então, diminuir o estresse vai ser tremendamente importante, inclusive para que as pessoas que peguem eventualmente o coronavírus possam responder melhor à doença. E a questão dos afrodescendentes, realmente, Mariluce, é lógico que existe todo o racismo que está agora sendo, né, visto aí com manifestações, etc. A gente sabe disso, que os afrodescendentes, na maioria dos lugares do mundo, eles têm uma condição social, econômica pior, e isso realmente se combina. Então, pode ser que exista uma componente genética junto com essa componente socioeconômica. Agora, já no caso, por exemplo, dos asiáticos, aí parece ser uma condição também que se mistura, porque alguns asiáticos que têm condições piores estão tendo uma porcentagem de infecção maior. Então, de novo, a visão disso só vai poder ser sistêmica. Não tem como a gente explicar esse fenômeno, eu acredito, qualquer outro fenômeno que exista no mundo, não há como explicar por um fator só. A gente vai ter que aprender a olhar isso com vários fatores e com esse pianinho que toca, né, as teclas são tocadas com tons diferentes, com pressões diferentes e que vão determinar as coisas dependendo de onde você está e o que é que está acontecendo. Seu microfone está desligado, Mariluce. O microfone está desligado, Mariluce. Eu sei. Obrigada. Estava tentando desligar. Foi a Raíssa que manipulou de lado, foi? Bom, tem uma pergunta do Ronaldo Martins. Ele diz assim: foi possível fazer essa pergunta? Como que vocês analisam a situação de Florianópolis,
que teria feito a lição de casa e há um mês não tem nenhuma morte, comparativamente a São Paulo, capital, e Campinas, por exemplo. Tem uma pergunta da Solange Moura, especificamente para Margarete Dalcomo, que é: considerando o valor do índice de anticorpos apresentados no IgG positivo de uma pessoa recém-saída do processo de infecção, que fatores ou variáveis influenciam no valor de um índice, seja de 3, citado no seu caso, e um índice de 1,3, que é o citado no caso dela? Quer dizer, ela teve também a Covid. Há uma pergunta da Daniele Costa, doutor Daniele Costa. Alguns apontam que a terapia eficaz para pacientes com infecção grave deve atingir não só o patógeno viral, mas também os efeitos trombóticos. O que vocês podem falar sobre isso? Sim, isso é tratado normalmente, né? E Roxana Tabacman, para todos os panelistas, e aí em especial para Edécio e Margarete, como é o protocolo para que os profissionais de saúde recuperados possam voltar ao atendimento de pacientes e qual é o embasamento disso? E se isso é um protocolo igual no Brasil e no mundo todo? Então, você gostaria de começar, Edélcio? Sim, ok. Eu gostaria de comentar a pergunta relacionada com os níveis de IgG de um teste que deu positivo, né? O que significa esse número? Ele é proporcional à quantidade, à intensidade da resposta de anticorpos contra o vírus. Mas a gente sabe que nem todos os anticorpos vão realmente fazer parte da proteção. E a gente também não sabe se mais anticorpos significa mais defesa ou menos. Que, por exemplo, um dos componentes que altera a quantidade de anticorpo quanto de vírus ou de patógeno a pessoa foi exposta. Então, se ela foi exposta a mais vírus, ela costuma ter mais anticorpo em reação àqueles. Então, a gente não sabe se ter mais anticorpo vai significar mais proteção. Tá? Só quero retomar uma questão em relação ao que acontece com os recuperados, que não deu tempo de eu comentar. Uma coisa que a gente pode aprender com os recuperados, especialmente comparando aqueles que tiveram graus de gravidade distintos, a gente pode aprender duas coisas. Primeiro, a gente pode tentar identificar marcadores, ou seja, mudanças em parâmetros que a gente pode medir no organismo, no soro, no plasma, no sangue, que estão associados ou podem prever uma evolução boa ou ruim. Se a gente tiver um marcador como esse, talvez a gente possa começar a tratar mais precocemente ou agressivamente quem tem um marcador que vai evoluir pior, né? Uma outra coisa que a gente pode aprender em relação com os recuperados é o seguinte: do mesmo jeito, aqueles indivíduos que tiveram respostas, que tiveram infecções sem sintomas ou com sintomas leves, ficaram em casa, se recuperaram, eles tiveram uma resposta imune a mais eficaz possível, né? Então, nosso grupo hoje está tentando identificar os parâmetros dessa resposta imune desse tipo de paciente para incorporar dentro da vacina contra o Covid que nós estamos desenvolvendo. Seu grupo está trabalhando especificamente com essa identificação de marcadores e está trabalhando nessa modulação exatamente. Você podia explicar um pouquinho isso? Tá bom, ok. Bom, a gente... por exemplo, se você tem... existem exames que você pode fazer que indicam se você tem uma doença ou se você vai ter uma doença de uma forma mais grave. Exames de laboratório comuns que são feitos hoje. Então, você faz um exame, um hemograma, sabe, estou com anemia. O exame indica isso. Se você agora, como é que a gente sabe que uma pessoa, por que a pessoa teve uma evolução mais grave, né? Foi genética ou foi algum tipo de componente da resposta orgânica que a pessoa teve à doença, que a gente possa medir antes dela piorar? Então, nós temos uma pesquisa em que a gente pega uma amostra de sangue quando a pessoa entra em contato pela primeira vez com o serviço de saúde
e depois a gente guarda essa amostra e a gente vai ver depois se essa pessoa teve uma evolução boa ou ruim. E o nosso programa agora é de avaliar cerca de 600 componentes bioquímicos, que a gente chama, do sangue, para saber se os que vão pior têm níveis aumentados já desde o início da infecção. Muito bom. Eu espero que esse paper esteja pronto em breve tempo. Margarete, você poderia falar agora. E eu queria também avisar para a Maria e para a Raíza se, depois de Buquerite, vocês também podem fazer algum comentário que queiram sobre essas questões aqui, rápidas. Acho que a Décio respondeu bem a questão da imunoglobulina G e dos anticorpos, né? Eu responderia, antes de que eu me esqueça, Marilu, só para te dar uma informação sobre o Muniz Sodré. O Muniz é muito meu amigo, muito nosso amigo, de modo que eu acompanho diariamente a evolução dele. Eu não pude tratá-lo porque eu fiquei doente ao mesmo tempo. E ele saiu realmente do CTI, ele está no quarto, mas ele está com insuficiência renal e está em hemodiálise. Então, nós ainda não podemos dizer se ele conseguirá sair da hemodiálise. Isso ainda, nesse momento, é uma incógnita. É uma das sequelas da doença que pode ocorrer, né? Quer dizer, o grande estrago, digamos assim, inflamatório, infeccioso, resulta num comprometimento renal que pode deixar uma sequela perene de insuficiência renal, bem como pode deixar fibrose pulmonar, bem como pode deixar fenômenos tromboembólicos de longa duração. Nós sabemos que a doença é altamente trombogênica, né? Ela ocorre fazendo microtrombos na microcirculação, e essa é a razão pela qual, né, eu particularmente uso nos meus pacientes e fiz em mim. Eu continuo anticoagulada. No primeiro sintoma, quando eu acordei sem olfato e sem paladar, eu disse: eu estou doente, né? Chamei o laboratório para colher exame e, naquele momento, comecei a fazer o uso de anticoagulante, que pretendo manter, né? Então, assim, em relação ao protocolo, que foi a pergunta da Roxana para nós, não existe um protocolo determinado aqui entre nós. O que existe é um controle. Eu já voltei à minha rotina normal. Quer dizer, eu tenho um PCR negativo, comprovadamente, né, independentemente de teste sorológico, porque a gente fez exatamente só para ver, quer dizer, a situação que estava naquele momento, mas a melhora clínica e um PCR comprovadamente negativo, a pessoa se sentindo em condições volta ao trabalho, né? Até porque eu nem me contaminei no trabalho, né? Eu tenho certeza que não, trabalho com todos os EPIs adequados, tenho uma boa condição de exercer as atividades cotidianas. Eu tenho certeza que eu peguei isso em casa. A pessoa que trabalha em casa ficou doente 5 dias antes de mim, exatamente dentro daquela mediana do tempo de contágio. Então, assim, não foi no ambiente de trabalho. Então, o que eu quero dizer em relação às sequelas é isso, quer dizer, as sequelas podem ocorrer sim, nós não sabemos se elas são perenes. Nós precisaremos, por exemplo, né, na nossa especialidade, nós já estamos desenhando estudos que vão avaliar esses pacientes que tiveram forma grave de pneumonia, comprometendo mais de 50% do pulmão naquele padrão característico de vidro fosco, e que ficaram ou não em terapia intensiva com ventilação mecânica, o que restou de sequela funcional nessas pessoas. Quer dizer, e aí estudos prospectivos com espirometria dinâmica, Marilúcia, eles vão nos dar resposta se o que e quanto essa pessoa eventualmente possa ter perdido da sua capacidade respiratória, aeróbica ou não aeróbica, etc. Então, isso só o futuro próximo dirá como resposta. Então, em relação às sequelas, foi isso. Em relação ao protocolo, o que nós usamos é isso, é saber se a pessoa está negativa, se ela já tem um teste com anticorpo positivo, e ela volta ao trabalho. Há muitos recuperados profissionais de saúde que já voltaram, e até, assim, do ponto de vista prático, é muito melhor ter alguém que já esteve trabalhando, porque trabalha com menos medo, com menos tensão, sobretudo nos ambientes de grande carga viral, como são as terapias intensivas. Obrigada, Margarete. Buquerite, eu queria, logo depois que você terminar, eu vou apresentar mais 2 perguntas antes de vocês 2 comentarem alguma coisa. Uma, na verdade, do Hernan, que tinha vindo e eu não vi, e uma outra de Patrícia Bianca.
né, que é para o Edécio. Para mim, a questão de Florianópolis, eu acho, né? Seria a questão, né? Porque os colegas já responderam bem as outras questões, né? Florianópolis é uma cidade que tem cerca de 500 mil habitantes, né? 480 mil habitantes. Então, isso equivale, por exemplo, a, vamos dizer, o bairro do Grajaú, aqui em São Paulo. É um bairro, o maior bairro que a gente tem, né? O maior distrito que a gente tem, desculpe, não é bairro. O maior distrito que a gente tem é o Grajaú, ou se você quiser pode comparar com Sapopemba, que tem 300 mil habitantes. Ou se você juntar alguns, você vai ter isso. Tem uma outra questão em Florianópolis, algumas questões, como sempre, eu vou ser sistêmico, né? A gente tem que olhar isso de vários ângulos diferentes, mas Florianópolis tem uma fragmentação muito grande. Tem as ilhas, tem os lugares, então tem essa fragmentação ajuda, enquanto São Paulo não. São Paulo tem um acúmulo muito grande, uma interconexão muito grande entre as diferentes cidades. E São Paulo tem, inclusive, todas essas cidades em volta, se a gente pensar na grande São Paulo, na macrometrópole, né? E isso é maior ainda, e a gente parou, uma questão que estava colocada até, acho que pela Marilúcia, essa questão das viagens, nós vimos isso, o número de viagens do pessoal que vem da periferia, isso faz uma diferença em termos do nível de infecção em São Paulo. Então, toda essa massa de pessoas que vem da macrometrópole faz uma característica completamente diferente entre São Paulo e Florianópolis. É mais fácil de você organizar e gerir justamente uma cidade que tenha 500 mil habitantes do que uma cidade que tem 12 milhões de habitantes, e que são múltiplas cidades juntas dentro de um outro grupo de cidades. Então, a gente tem que levar tudo isso em consideração quando a gente faz uma comparação de uma cidade com a outra. Existem peculiaridades, né? Se você quiser comparar São Paulo com o Rio de Janeiro, mesmo assim, dá para comparar, mas o Rio de Janeiro tem certas peculiaridades que são diferentes de São Paulo. Então, cada cidade tem que ser vista com as suas características. Em outras palavras, difícil comparar porque, sistemicamente, Florianópolis e São Paulo são cidades completamente diferentes em vários aspectos. Obrigada, Buqueride. A pergunta do Hernan Shaimovich é se podemos confiar nos resultados obtidos pelos russos com a Vifavir, um antiviral, né? A Patrícia Bianca Clissa pergunta para os panelistas, e especialmente para Edécio, se o nível de dedímero pode ser um marcador. Vocês procuram marcadores epigenéticos? A Alexandra Martins pergunta, com relação às comunidades atingidas pelo vírus, como evitar a propagação? Quer dizer, aquela pergunta mais geral que todos nós gostaríamos de ter respostas. Enfim, eu vou pedir, então, que gire de novo e logo depois que seja Edécio, Margarete, Buqueride, Maria e Raíza, porque nós estamos com o nosso tempo praticamente esgotado, né, Raíza? Só repete a última, como evitar a propagação do quê? Nas comunidades. Com relação às comunidades atingidas pelo vírus, eu imagino que aqui entre as comunidades estamos pensando também nos grupos indígenas, em todas essas outras comunidades, né? Edécio, a palavra é sua primeiro. Você está sem microfone agora. Então, em relação à pergunta da Patrícia Bianca, então, Patrícia, o dedímero ele é um marcador, ele já foi associado, níveis aumentados de dedímero estão associados à doença grave. A questão isso é especialmente importante quando os níveis são especialmente altos quando a doença já está grave. Porque é o marcador de que o paciente está fazendo muito trombo, está entupindo seus vasos, né? E o que nós queremos procurar agora é um marcador que apareça bem antes, quando a pessoa não está ainda grave, não está entubada,
para que a gente possa intervir nessa pessoa nesse momento. Mas o dedímero foi um dos primeiros marcadores de gravidade, mas ele não é muito precoce. Em relação à epigenética, nós mesmos não estamos fazendo um estudo epigenético, é um estudo caro, mas na epigenética você tem o que vem, né? O que existia antes da infecção, e a própria infecção modifica aspectos epigenéticos. Então, mas com certeza tem que ser olhado, e com certeza existem grupos que estão fazendo isso no mundo. Margarete? Acho que, em relação às comunidades, a Décio já respondeu muito bem a questão do dedímero como marcador, né? Ele faz parte do protocolo de abordagem de todo paciente com diagnóstico confirmado, sem dúvida. Em relação às comunidades, assim, é uma pergunta que eu considero muito difícil de ser respondida na prática, porque hoje o que nós estamos vendo é uma situação catastrófica, né? Há comunidades indígenas onde nós vamos seguramente ter uma mortalidade altíssima, até porque etnicamente nós nem sabemos como é que essas comunidades vão responder à agressão de um patógeno tão usado chegando a elas. Então, assim, o que nós recomendamos, né? Eu nunca falei isso no início, Mariluz, eu fico muito constrangida de falar em certos conceitos que nós usamos para as classes médias e para as classes altas, como distanciamento social, lavar as mãos, etc. Eu digo isso desde o início. Isso não serve para comunidades desprovidas socialmente. Aqui no Rio, quando nós conclamamos a iniciativa privada para comparecer pesadamente no sentido de doar e de assistir essas populações, foi no sentido de prover caminhões-pipa, porque muitas delas nem água potável têm, então, portanto, é ridículo falar em lavar a mão, tomar banho, etc. Né? Doação muito massiva de sabão líquido, porque isso é melhor até do que álcool em gel, né? E digamos assim, alguns componentes, né, que eu chamaria de assistencialistas e que têm necessariamente que ser feitos, né? Então, aqui nós conseguimos que muitas fábricas transformassem os seus equipamentos, grifes de roupa para fazer máscara. Nós estamos fazendo distribuição maciça de máscara para as comunidades carentes aqui no Rio de Janeiro, muitas, milhares por semana, porque várias grifes redirecionaram a sua produção, como alguns produtores de perfume redirecionaram para fazer sabão líquido. Então, assim, esse tipo de evitar a propagação é um pouco meio fantasioso na medida em que você não provê essas comunidades das condições mínimas para que isso ocorra. Margarete. Bom, eu vou pegar também nessa questão das comunidades, né, da pergunta sobre as comunidades. Tem esse ponto que a professora Margarete levantou, que existem lugares realmente onde não há condição. Eu vou falar mais de São Paulo, eu não conheço as comunidades cariocas, a não ser pela televisão, mas aqui, nos Cidades Globais, a gente está preocupado com isso desde o início, aqui no Instituto de Biociências também. Então, nós temos uma comunidade aqui perto, que é chamada San Remo, que nós, inicialmente, a gente procurou ajudar através de divulgar o que eles precisavam, eles conseguiram dinheiro, conseguiram os kits de higiene, conseguiram o alimento, etc., só que agora, em conversas que nós tivemos aqui, uma conversa especificamente, porque nós temos alunos nessas comunidades. Então, esses alunos estão estudando aqui na USP, eles têm um bom nível de educação e eles moram lá, né? Então, o que eu aprendi até agora com isso foi o seguinte: a questão educacional parece ser uma questão primordial. Eu já comentei com vocês na minha apresentação, e é um ponto super importante, os dois principais fatores que nós detectamos que fazem diferença nas pessoas morrerem ou não, quer dizer, aumentar o número de pessoas, então, que vai ser mais infectada, é o nível de educação do pai de família e o nível de renda do pai de família. Essa questão de educação, quando eu conversei com o pessoal da comunidade, o que essa menina diz é o seguinte: olha, ela fala, olha, as pessoas não sabem nem a base do que é, por que usar a máscara e por que fazer o distanciamento. As pessoas não conseguem entender isso
muitas pessoas, né? Mas ela também me disse o seguinte, ela falou, ó, todas as pessoas que estão lá, falou, praticamente todo mundo tem um celular, só que não adianta escrever texto. Essas pessoas não vão ter a capacidade de interpretação de texto, principalmente os mais velhos, etc. Os jovens têm toda uma capacidade, mas a ideia é que ela falou assim, se quiser ajudar, tem que fazer o quê? Animações e fazer áudios, e explicando de forma muito simples como as pessoas têm que proceder, porque não é todo mundo que está usando máscara. Então, nós iniciamos um processo agora no Cidades Globais, já criamos algumas cenas, trabalhando junto com um grupo do Mackenzie, para criar uma série de pequenas animações que a gente possa mandar no celular para tentar ajudar nesse processo. Eu sei que isso, a gente precisa dos marcadores, a gente precisa de vários outros elementos, é sistêmico, mas essa pode ser uma ação que pode ajudar a gente a entender. E outra que pode ajudar a diminuir um pouco, pelo menos, as infecções e as mortes nas regiões menos favorecidas da cidade. O outro elemento que nós estamos começando também nós vamos começar uma conversa com esses líderes, uma comunidade de líderes de favelas, para tentar entender, porque nós precisamos entender quais são as aspirações dessas pessoas. A gente precisa ouvir essas pessoas, precisa entender o que está acontecendo lá, né? Porque não existe uma operação forte do poder público e muitas vezes dos cientistas, apesar de a gente ter cientistas excelentes trabalhando em todas as comunidades aqui no Rio de Janeiro, no Recife, em vários lugares, mas a gente precisa entender em cada lugar quais são essas aspirações e quais são os problemas para que a gente consiga formular o mais rapidamente possível políticas públicas que possam minimizar, evitar, como vocês sabem, é difícil, mas que a gente possa pelo menos minimizar o nível de infecção e o número de mortes nas regiões menos favorecidas em termos de estrutura da cidade. O microfone da Mariluce não está ligado. Tentei, mas agora. Querido, você pode contar com Ciência na Rua nesse esforço para falar com a moçada da periferia. E São Paulo tem um trabalho extraordinário de algumas áreas, tipo Paraisópolis e outras, tem um trabalho extraordinário de líderes mesmo da comunidade, né? Aquele trabalho de 400 presidentes de ruas em Paraisópolis, por exemplo, né? Já que o governo não chega lá, eles estão criando outro governo paralelo que está funcionando muito bem. As redes de solidariedade. Exato. Maria, Raíza, e aí a gente encerra. Bom, a gente tem um monte, né? Eles vão falando e vão surgindo um monte de questões que a gente não vai ter tempo de tratar. Só para jogar uma que a gente não vai ter tempo de tratar, a gente não falou da questão, né, a gente tem muito foco nos idosos como grupo de risco maior, mas tem uma multidão de jovens sendo infectados e combatendo a doença com mais eficiência, né, ficando estatisticamente com manifestações menos graves, né? Então, né, a Margarete esteve muito envolvida nisso, e eu imagino também que, então, esses anticorpos desses jovens talvez sejam mais interessantes para desenvolvimento de vacina, etc. Quer dizer, e essas pessoas estão voltando a circular mais, são pessoas que estão trabalhando, que estão circulando mais, então tem toda essa rede. Enfim, eu quero agradecer a oportunidade de participar aqui, Marilúcia, um privilégio participar dessa conversa. A gente vê que os pesquisadores estão trabalhando com uma urgência muito grande, a gente vê isso nas manifestações dos 3 participantes aqui. A gente, na comunicação, também está trabalhando com uma urgência ainda maior do que de costume, e as pessoas procurando muita informação. Então, a nossa função, e também, né, dos pesquisadores, como o Buqueride contou, está mais urgente, né, de estar procurando maneira de chegar às pessoas e de fazer essa informação passar. É um momento desafiante e vamos lá, né, vamos com força. Muito obrigada. A Margarete pediu a palavra antes ou depois de eu passar para a Raíza? Depois, que eu aproveito e faço uma pergunta. Tá, então, espera aí.
Eu devo dizer aqui que a Raíza é quem controla o tempo, né? Ela que já está me olhando ali, porque eu já passei muito da hora. Já passei 15 minutos. Mas vamos fazer assim, Margarete. A Raíza, então, fala e faz a pergunta, e aí você fala e a gente encerra. Queria também agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês mais uma vez. Minha pergunta, na verdade, como o Maria falou, né, surgem muitos questionamentos, etc. E queria parabenizar também o trabalho de todos, também falar com o Boquerede, pode contar com a Rede Covida, a gente está fazendo um grande esforço de chegar à população. A gente lançou agora o que a gente tem chamado de Zap Covida, que é um canal, está lá no site covid19.br, 19br.org. Vocês têm lá um bannerzinho, você pode clicar, vai direto para esse canal aí do WhatsApp, que a gente está diariamente colocando, né, uma informação por dia, vídeos, áudio, justamente para circular, né, e a gente pede o esforço de todo mundo na disseminação, né, todo mundo tem enfim, conhecidos, eu brinco com minha equipe, tem o tio do pavê, tem o porteiro, tem pessoas dentro do seu, da sua convivência, né, que talvez estejam fora da nossa bolha, e é isso que eu queria falar, assim, queria perguntar, assim, o óbvio, né, que pra gente é óbvio, né, para quem tá, principalmente a gente que está no meio científico, acostumado, etc., com linguajar, nem para todo mundo né? Salvo engano, foi Madonna que, quando descobriu que tinha tido Covid, saiu por aí na janela agora, né? Na minha fala anterior, eu trouxe das sequelas psicológicas, e agora eu queria colocar o contrário, né? As pessoas que ficam super felizes, principalmente as que não tiveram caso grave, por já terem passado pelo Covid e acham que isso é o suficiente para sair circulando por aí normalmente, né? Já me livrei dessa, tá tudo bem, então eu posso sair. Então, o óbvio mesmo, eu queria que a professora Margarete ressaltasse o óbvio, né? Quais são os cuidados que essas pessoas, né, devem fazer, inclusive depois de não serem consideradas mais infectantes, depois desses 5 dias, mais ou menos, após o fim dos sintomas da doença. Era isso. Obrigada. Bom, Obrigada. Eu diria... 1 minuto para a Margarete, mas se Edécio quiser, como ela perguntou essa coisa de não sair por aí dançando e tal, depois de ter a Covid, se você quiser, você também tem 1 minuto para a gente poder encerrar. Não, então, Margarete. Eu responderia rapidinho. É vida que segue, né? A gente trabalha, aliás, eu já disse, vou repetir, a gente vai trabalhar com muito menos medo, né? Eu que estava evitando entrar em CTI, deixando os mais jovens, porque já fiz 60, né? Porque eles inflamam menos, né? Entre aspas, e agora estou entrando em CTI sem medo, né? Destemida. Espero que eu esteja certa, que meus anticorpos sejam neutralizantes. Edécio pode me controlar, se ele quiser, num grupo de observação prospectiva, eu me coloco como voluntária. A questão etária, que eu queria fazer um rápido comentário, Mariluce, né? Não há dúvida, né? Eu disse isso em março, né? A Covid foi título de uma entrevista que eu dei para o Globo: a Covid vai se rejuvenescer no Brasil. Isso aconteceu, quer dizer, não tem mérito nenhum nessa afirmação, é só conhecer a pirâmide populacional brasileira. Nós não temos a proporção de velhos que tem Itália, Europa, etc. Então, ainda que haja alguma etnicidade, como disse o Boquerede, é possível, né? Isso é muito provocador e desperta em nós muita curiosidade científica, mas não há dúvida que a doença, ao se propagar, ao sair das classes mais altas e ir para as classes mais populares, que concentram uma população mais jovem, que a doença se rejuvenesceria. Então, ainda que a mortalidade seja um pouquinho mais alta nas faixas etárias mais altas, mas em termos de morbidade, né, houve momentos aqui no Rio que nós monitoramos em que 50% dos leitos de hospital estavam ocupados por pessoas de menos de 50 anos. Então, a doença se rejuvenesceu no Brasil. Só um rápido comentário sobre isso. Muito obrigada aí pelo convite, Mariluce, e realmente um prazer estar com os colegas aqui, que não conheço pessoalmente, mas que tive muito prazer de estarmos juntos. Viu, professor Edécio? Sou voluntária nos seus estudos. Edécio? Eu acho que a professora já falou tudo o que eu poderia falar com muito mais propriedade. Então, não vou querer esticar mais
para a Raíssa não ficar com raiva de mim. Está dando problema. Muito obrigada a todos, Margarete, Edécio, Buqueride, Maria, Raíssa, e a quem nos assistiu, né, nesse debate até aqui, e até uma próxima vez, toda quinta-feira às 11 horas. Foi um prazer contar com vocês, com as luzes trazidas por vocês, para um assunto de tamanha relevância. Obrigada. Muito obrigado. Tchau, tchau. Obrigada.